Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, até à Idade do Ferro. Vamos ver como é que um simples metal, não só criou ferramentas novas, mas olha, mudou por completo o rumo da nossa civilização. Pare um bocadinho para pensar nisto. Como é que um material, uma coisa nova, pode mudar a história toda? Um simples pedaço de metal a virar o mundo de pernas para o ar. Parece ficção, não é? Mas acreditem, foi mesmo isso que aconteceu. E para percebermos como, temos de recuar um pouco e ver o que havia antes. Ora bem, antes do ferro, o metal que reinava era o bronze, mas o bronze tinha os seus problemas. Primeiro, era feito de cobre e estanho, que eram metais raros, difíceis de encontrar, e depois as ferramentas de bronze, bem, perdiam o fio muito depressa. Agora, o ferro era outra história. Estava por todo o lado, era super abundante, e assim que as pessoas perceberam como trabalhar, conseguiram criar coisas muito mais fortes, muito mais duradouras. Foi sem dúvida uma autêntica revolução. Pois é, e essa revolução toda começou com uma centelha, com um avanço tecnológico que, na verdade, acabou por definir uma era completamente nova para a humanidade. Imaginem só, para conseguir sequer começar a trabalhar o ferro, era preciso chegar a temperaturas, uau, altíssimas. Estamos a falar de mais de 1000 °C. Manter um forno especial a essa temperatura, sempre constante, era uma tarefa super difícil. Exigia um conhecimento e uma habilidade que, na altura, era mesmo fora do comum. E quem é que tinha esta habilidade quase mágica? Os ferreiros. E não é exagero dizer que eram vistos quase como feiticeiros, capazes de pegar numa rocha e transformá-la em metal útil. Pensem bem, no mundo onde uma boa ferramenta podia ser a diferença entre ter comida na mesa ou passar fome, o ferreiro era sem dúvida uma das pessoas mais importantes e respeitadas da comunidade. Ok, então com este novo superpoder nas mãos, a primeira grande onda de mudança foi na forma como as pessoas interagiam com a natureza. O ferro permitiu-lhes, e isto é literal, remodelar a paisagem à sua volta. E a ferramenta que esteve na linha da frente desta transformação foi o arado com ponta de ferro. Eu sei, se calhar não parece a coisa mais emocionante do mundo, mas acreditem, esta inovação foi tão revolucionária para eles como o smartphone foi para nós. E qual era a grande vantagem? Simples. Este arado conseguia rasgar solos super duros, solos argilosos que antes era impossível cultivar. De um momento para o outro, terras que não valiam nada tornaram-se super férteis. E o resultado disto tudo? Mais comida. Muita mais comida. E isto levou a uma explosão na população, que começou a crescer como nunca. A lógica é simples. Mais comida, mais pessoas. Vamos então à segunda onda de mudança. Com tanta gente nova, especialmente os celtas na Europa, foi preciso começar a organizar as coisas. E foi aí que começaram a surgir sociedades muito mais complexas. Claro, com mais gente e mais recursos veio também a necessidade de organização e de defesa. A solução que encontraram? Construir fortalezas enormes no topo das colinas. Eram estruturas defensivas gigantes em sítios estratégicos com fossos e muralhas de terra e pedra. E com o tempo, algumas destas fortalezas evoluíram para algo ainda mais complexo, as chamadas óppida. E atenção, isto já não eram só fortes, eram autênticos centros urbanos. Funcionavam como capitais das tribos, centros de comércio, onde se produziam coisas. Eram, no fundo, as primeiras cidades da Europa celta. E esta nova sociedade era bastante organizada, tinha uma hierarquia clara. Lá no topo, claro, estavam os chefes e os grandes guerreiros. Eles é que mandavam. Logo a seguir vinha uma classe muito especial, os druidas, que eram os intelectuais, os sábios. Depois, a sustentar isto tudo, a base económica, tínhamos os artesãos e os agricultores. E por fim, na base de tudo, estavam os escravos, que muitas vezes eram prisioneiros capturados em batalhas. E vale a pena falar um bocadinho mais sobre os druidas, porque eles eram fascinantes. Eram muito mais do que simples sacerdotes. Eram juízes, professores, os guardiões da cultura. E o mais incrível é que eles não escreviam nada, memorizavam tudo. Leis, história, poemas, um processo que podia demorar décadas. Eles eram literalmente a memória viva do seu povo. Ok, já falamos de grandes mudanças da sociedade, mas como é que era na prática viver naquela época? Vamos agora mergulhar um pouco nos pormenores do dia-a-dia, na cultura e nas inovações das pessoas da Idade do Ferro. E não pensem que eram só arados e espadas, os celtas eram super inovadores no dia-a-dia. Por exemplo, foram eles que se lembraram de pôr aros de ferro nas rodas das carroças para as tornar mais resistentes. Foram eles que popularizaram o uso de calças, muito mais práticas para andar a cavalo. Vestiam roupas coloridas, com padrões aos quadrados, e foram dos primeiros povos na Europa a usar sabão.
E agora, a melhor parte. Até o penteado era uma arma. Os guerreiros usavam cal para pôr o cabelo em pé, todo espetado, para parecerem mais assustadores em combate. Incrível, não é? E se há um objeto que define a cultura celta, é o torque. Este colar rígido, muitas vezes feito de ouro ou bronze, não era só um adorno. Era um símbolo de estatuto muito poderoso. Usá-lo significava que se era alguém importante, um nobre, um grande guerreiro, era uma forma de mostrar poder e posição social. E o que é que se comia? Bem, a dieta era bastante robusta. Pão cozido em fornos de barro, muito queijo e manteiga, feitos com leite de vaca e de cabra, e, claro, ensopados de porco cozinhados lentamente em grandes caldeirões de ferro. E para beber? Uma das bebidas da moda era o hidromel, uma bebida alcoólica feita com mel fermentado. Então, depois de tudo isto, qual é o legado? O que é que ficou? A verdade é que a Idade do Ferro não foi só mais um período da história. Foi a base, os alicerces, sobre os quais grande parte da Europa que conhecemos hoje foi construída. No fundo, o que aconteceu foi que o domínio do ferro deu à humanidade um poder sobre a natureza como nunca antes tinha tido. As técnicas desenvolveram na agricultura, no trabalho do metal, na construção, tudo isso criou as bases que depois foram usadas e melhoradas durante séculos. Por isso, a Idade do Ferro não foi um fim, foi o começo de quase tudo o que vai depois. E para fecharmos, fica aqui uma pergunta para pensarmos um pouco. Da mesma forma que o ferro transformou por completo o mundo antigo, qual é o material, ou se calhar a tecnologia, que está a definir a nossa era? Será o silício dos computadores? O plástico? Ou serão os dados digitais? O que a história nos ensina é que, por vezes, basta uma única inovação para de facto mudar tudo.